Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Lição de número 2 para classes de adultos. Este é o canal Som do Clarim, de volta com mais uma pré-aula. Essa pré-aula é para a lição 2, dia 9 de julho de 2023. O título é A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado, para classes de adultos. Nós vamos aqui mostrar a nossa nova lição. Deixa eu ver se a iluminação permite aqui. Então, esta lição de número 2, ela tem como texto áureo Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática nos diz que o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica, Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esta série de lições fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos aqui algumas coisas importantes para pontuar e apresentar a você, professor, você que leciona na classe de jovens e adultos, ou somente na classe de adultos, porque tem lugares que ainda não tem a separação entre jovens e adultos, mas a maioria de nossas escolas bíblicas dominicais, EBD, tem essa separação entre jovens e adultos. Então, aqui para a classe de adultos, nós temos algumas coisas a observar. Primeiro, a doutrina do pecado, ela é importantíssima, principalmente nos dias em que estamos vivendo, porque há muito relativismo. Muitos estão banalizando a vida e não estão aí dispostos a obedecer à vontade de Deus. Quando a doutrina do pecado é deturpada, então tudo mais no campo da moral também o é. Talvez essa seja a raiz de fenômenos éticos tão distantes do cristianismo bíblico, que podem ser encontrados em movimentos desses últimos dias. São esses movimentos que nós estamos ouvindo falar e muitas vezes vendo com nossos próprios olhos. Então, é importante nós ensinarmos acerca da natureza do pecado, da natureza pecaminosa do homem. O homem caiu no pecado. O homem herdou, através de Adão e Eva, a semente do pecado. E todos se fizeram pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo e salvar o mais vil pecador. Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar de pecado social, teologia da libertação e liberalismo teológico, muito em voga em nossos dias. Esta lição exorta os alunos
a não perderem de vista a doutrina bíblica do pecado e dizer que o mal é mal, pecado é pecado, e os que tais coisas praticam, eles não entrarão no reino dos céus, como disse o apóstolo Paulo. É preciso o homem se arrepender, voltar-se para Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador e se preparar para ir morar no céu. O homem caiu no Éden e então transmitiu a toda a raça humana essa inclinação para o mal, para o erro. Então é necessário a regeneração, é necessário nascer de novo, porque o próprio Jesus disse para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. É necessário o homem nascer de novo. Então observe que o ensino bíblico da natureza pecaminosa é importante para a compreensão do mal que jaz no mundo, o mal que jaz no ser humano caído. Vamos ver aqui um pouco sobre pecado. O que é pecado? Dentre os termos para pecado, destacam-se o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis 4:7. E o seu correspondente grego é amartia, no grego amartia, que tem a conotação de erro moral. E Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículos 13 e 14, falou sobre isso. Confira aí na sua Bíblia. Então a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. O homem transgride a lei de Deus. O homem caiu no erro. O homem agora se colocou como opositor, como inimigo de Deus. E há uma barreira muito grande entre o homem e Deus por causa do pecado. O profeta Isaías disse: uma coisa faz divisão entre vós e o vosso Deus, que é realmente o pecado. O pecado, ele é universal. O ser humano foi criado santo, justo e bom, mas enveredou-se pelo pecado e assim distanciou-se da presença de Deus. A partir da queda, todos os homens nascem em pecado, segundo está escrito no Salmo 51 e o verso 5. Todos nós nascemos já em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente por uma força do mau exemplo, não. Ele é transmitido à natureza humana. Isso é um mal inerente da natureza humana que foi herdada dos nossos pais Adão e Eva. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então a corrupção é total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Então, podemos observar que nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Mas Deus buscou o pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que esta segunda parte de nossa lição fala sobre as teologias modernas que estão aí trazendo conceitos, ensinos, e nós podemos observar que existe a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Vamos falar um pouquinho aqui, bem resumidamente. Primeiro, falando sobre a teologia do pecado social, essa traz a tese do pecado social, que remonta aí desde 1968. Também em 1979, no México, houve essa discussão e essas pessoas defenderam que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, a injustiça, a desigualdade social. Então, dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Então, é a teologia do pecado social.
o homem carece realmente de transformação espiritual. Claro que nós não concordamos com as injustiças, com a opressão, mas para a libertação do ser humano é preciso que ele se converta do seu mau caminho, que ele aceite a Cristo como Salvador e a partir daí ele receba o perdão para a sua alma, para a sua vida. A teologia do pecado social, da libertação e do liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica acerca do pecado. Então, uma má compreensão da verdadeira doutrina bíblica do pecado geram esses liberalismos, esses erros teológicos grotescos que existem em nossa geração. Essa teologia da libertação, ela tem afinidade com as ideias socialistas, e busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. É apenas a libertação de um jugo, talvez de um governo ou de uma semi-escravidão. Mas o homem não precisa somente disso. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Realmente precisamos estar livres da opressão, livres das amarras. Mas qual é a maior amarra? Qual é a maior opressão? É a opressão da alma, do espírito. Porque o homem caiu no pecado e está escravo de Satanás. Então, observe que houve a normalização do pecado. Por quê? Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. E a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Mas, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta no desvio e também falha de caráter. Observe que a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Não é à toa que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Então, observamos que quando se normaliza o pecado sobre uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida, é um caos. É um caos, porque observa-se todo tipo de injustiça, imoralidade sexual, imoralidade do ser humano em termos geral, e também a dessacralização da vida. A vida não é mais sagrada. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem em Deus. Mas observe que a vida, além de ser inviolável, deve ser valorizada. E muitos já não dão esse valor e acham que tem que ser tirada nos primeiros dias, nos primeiros meses. Há aquela posição de que o corpo é meu, faço o que eu quero, e as Escrituras, elas são contra esse tipo de atitude, esse tipo de prática. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Então, propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. As pessoas, deixa eu dar uma corrigida aqui na nossa iluminação. Então, as pessoas, elas acham que realmente são donas de si, do seu corpo, e podem fazer o que bem quiserem, e não é assim. Nós precisamos prestar contas a Deus do nosso corpo, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Finalizando nossa lição, nossos subsídios para esta aula, a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente não retratam a fé cristã, porque relativizam tudo, sob pretexto de pautas sociais com prejuízo moral. E isso é contra
a fé cristã, apesar de a igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido primeiro, esse mal primeiro, é o pecado inerente à natureza humana. Claro que nós devemos lutar contra todo mal. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, agora o cristão repudia a injustiça contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o pecado e o diabo. Então, Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que o Espírito Santo possa realmente trabalhar em seu coração, que você possa entender que precisamos preservar nossa vida, nosso corpo, para prestar contas a Deus. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença. Louvamos e engrandecemos o Teu nome para a glória do Teu nome. Te pedimos a Tua bênção e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Até uma próxima pré-aula.